Texto que estamos estudando há cerca de 2 meses. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Estaremos lendo então os versículos de 15 a 23, que se trata da oração de Paulo. Paulo, em outras cartas, em várias de suas cartas, ele inicia orando. Aos Efésios, porém, que não está combatendo a heresia presente, Paulo louva a Deus por tão extraordinária salvação. E baseada nessa salvação bendita, nessa salvação poderosa, nessa salvação eterna e plena de graça, Paulo então se coloca a orar. Paulo, entendendo que os Efésios eram crentes em Jesus Cristo, que professavam uma fé verdadeira, genuína na pessoa de Jesus, por essa razão, Paulo então se coloca a orar com ações de graças a Deus Pai. Efésios 1, dos versículos 15 a 23, e hoje nós vamos nos deter até o versículo 19 apenas. Efésios 1. Você que pode, por gentileza, se coloque de pé. Se você não pode fazê-lo, não há qualquer problema, não há dificuldade. Mas se assim puder fazer, nós temos essa prática na igreja, entendendo que Deus é juiz acima de todos os juízes. Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. E se perante os juízes humanos nós nos levantamos em uma sessão, em um tribunal, muito mais ainda perante o Senhor Deus dos céus e da terra. Quando abrimos então a sua palavra, nós nos colocamos de pé solenemente, em reverência, porque o Deus glorioso, o Pai da glória, vai falar. Efésios 1, a partir do versículo 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Poder sentar. Que Deus nos abençoe por meio da leitura e também da explicação da sua santa palavra. Aprenda a orar. Aprenda a orar e estude as orações das Escrituras. Estude os livros e biografias dos homens de oração. Acima de tudo, aprenda a orar orando. Pastor Batista Paul Washer vai dizer isso. Estamos diante de uma oração. Estamos diante de uma poderosa oração. Não por quem faz, mas por quem ouve. Mas por quem nos coloca a orar. Por quem nos dá vontade contra a nossa própria carne de orar. Estamos diante de uma oração que está encharcada do Deus Trino, que está encharcada do Evangelho, que está cheia, está plena da redenção. Paulo ainda extasiado por aquilo que ele mesmo nos apresenta, dos versículos 1 a 14. Paulo agora se coloca diante do Senhor em oração. Paulo ora a Deus,
tendo ouvido falar da fé genuína dos Efésios, judeus convertidos e gentios convertidos à pessoa de Cristo Jesus. Paulo, ouvindo desta fé, Paulo que estava distante da igreja local, havia sido o fundador desta igreja, mas agora Paulo estava preso por causa do Evangelho, alegremente preso, triunfantemente preso, mas o Evangelho solto. Paulo, ao ouvir a fé genuína dos Efésios e do amor produzido por esta fé, amor por Deus e pelos santos, ou pelos salvos, Paulo então se coloca em adoração a Deus, com ações de graças e também com súplica diante de Deus em favor dos crentes de Éfeso. Paulo então, ainda abismado, Paulo cheio de alegria, com o coração jubiloso, pelo propósito eterno de Deus de salvar homens desde a eternidade, elegendo cada um destes por meio de Cristo Jesus, graciosamente e amorosamente, para o louvor da sua glória, segundo a sua própria vontade. Paulo, por essa razão, por esse evangelho que alcançou o coração dos crentes em Éfeso, Paulo agora vai adorar a Deus. Paulo vai orar ao Senhor. Eu te convido a manter a Bíblia aberta, e se você porventura não tem, esteja ao lado de um crente de Jesus que ama a palavra do Senhor, porque crente tem Bíblia, amém? Crente ama as Escrituras, porque é a carta de amor de Deus para nós. Nós temos prazer de ler as Escrituras. E hoje temos a facilidade de, se não termos em livro, termos no smartphone, no tablet. Então fique aí ao lado de um cristão, de um crente que é tão pecador quanto você, mas tendo sido alcançado pela graça, agora se inclina a ler o texto sagrado com amor, com temor e reverência. Caso você não consiga ler, você pode acessar o aparato da tecnologia que fica atrás de mim. Efésios 1,15. Mantenha-se ligado e atento, pois pretendo ser o mais breve possível, tendo em vista que ainda teremos as ordenanças a serem cumpridas, ordenanças de Cristo Jesus à sua igreja, batismo e ceia do Senhor. Versículo 15 de Efésios 1. Como já introduzimos, Paulo vai fazer aqui uma ponte entre a primeira e a segunda perícope, entre o primeiro e o segundo trecho da carta. Primeiro trecho dos versículos 1 a 14, e agora o segundo trecho dos versículos 15 a 23. E aí Paulo traz uma ponte, trazendo a expressão a nós, por essa razão. Que razão? A razão falada nos versículos de 1 a 14, sobretudo nos versículos 13 e 14, a qual Paulo fala: vocês ouviram o Evangelho, e tendo ouvido a verdade do Evangelho, vocês creram, e por crerem na verdade do Evangelho, agora vocês são batizados com o Espírito Santo. Isso mesmo, batizados com o Espírito Santo. Todo crente em Jesus é batizado com o Espírito Santo. Todo crente. A partir do momento que ele crê no Evangelho, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Selado, carimbado, marcado, garantido. E isso não tem a ver com a sua ou minha opinião, tem a ver com o que as Escrituras nos apresentam. E nós somos o povo das Escrituras, nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo vai nos garantir isso. Acompanhe. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados, marcados, carimbados, está feito, consumado. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E é por essa razão, então, versículo 15, desde que Paulo ouviu falar, Paulo recebeu a notícia em prisão, que a fé dos Efésios era uma fé verdadeira, na pessoa verdadeira, na pessoa do Senhor Jesus. Paulo então ficou jubiloso, e ao invés de glorificar os Efésios, ele glorifica o autor da fé. Paulo glorifica a Deus,
Agradece a Deus, porque essa fé não é proveniente do homem, mas é obra exclusiva de Deus. Coisa que Paulo fala com maestria na própria carta aos Efésios, no capítulo 2, texto tão conhecido de nós a partir do versículo 8, quando ele vai trazer para nós mais uma vez a beleza da salvação, o Deus Trino operando no homem que antes estava morto. Paulo vai falar: pois vocês são salvos pela graça. E qual o caminho, qual o mecanismo, qual é o meio? Por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isto o quê? A graça e a fé, os dois. Não vem de vocês. Não é produzido em nós mesmos. É Deus quem dá. E ele conclui dizendo exatamente isso. É dom de Deus. É dádiva. É presente. Por quê? Não por obras, Paulo completa, para que ninguém se glorie, ninguém bata no peito dizendo: eu sou bom, eu criei, eu que acreditei. Ah, coitado de Deus se não fosse eu. Quem seria Deus se não fosse eu acreditando, dando uma forcinha para ele? Ele vem com uma parte, eu vim com outra. Não! Deus produz a fé no homem. É Deus quem faz tudo, porque nós éramos moribundos, já fedíamos diante do Senhor. Nossa alma estava podre, nossas obras eram injustas e más. O mesmo texto de Efésios 2, porém, Paulo vai dizer: mas Deus, que é rico em misericórdia, em graça, em bondade, nos amou quando ainda éramos pecadores e estávamos mortos, e assim fez por meio de Cristo. Paulo então, em Efésios 1, dos versículos 15 a 23, ele vai adorar ao Senhor, ele vai se prostrar a Deus, vai reverenciar a Deus, por meio dessa fé que foi produzida pelo Deus Trino, uma fé planejada desde a eternidade e consumada por Cristo na cruz do Calvário. Uma obra que é para os que creem. Paulo então, ao ouvir do crer dos Efésios, e não somente desse crer na pessoa certa, com a fé correta, Paulo então vai demonstrar gratidão a Deus, orando ao Senhor, no primeiro ato em ação de graças. Mas antes de entrarmos na oração propriamente de Paulo, é importante entender que há uma fé que é genuína. Só há uma fé salvífica. Há várias fés por aí. Fé no homem, fé na ciência, fé no intelecto, fé no governo, fé no dinheiro, no diploma. Mas a única fé que salva é a fé na pessoa do Senhor Jesus. Como o texto vai dizer, perceba comigo, versículo 15, olha como é rico. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Não adianta você ter fé em você mesmo. Vou repetir isso. Não adianta você ter fé em si mesmo. A fé que salva é a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque os pregadores coaches por aí vão dizer: acredite em si mesmo, olhe para dentro de si. Misericórdia, se eu olhar para dentro de mim mesmo, só há podridão de um coração que é enganoso, que se inclina ao mal e ao pecado. Portanto, confiar em si mesmo é uma tragédia. Mas confiar em Cristo, e em Cristo somente, ao contrário disso, é certeza de vitória plena e de vida eterna, que podemos e devemos desfrutar desde já. E é o que estamos fazendo como igreja hoje, jubilosos, alegres, um templo cheio para celebrar pessoas
que também creram no mesmo Cristo. Daqui a pouco, se Deus assim nos conceder, teremos 7 daqueles que um dia, tocados pela graça, movidos pelo arrependimento e fé, ao crerem em Jesus, falaram: eu quero me batizar, eu quero ser parte do corpo de Cristo, porque entenderam o seu estado pecaminoso, entenderam que deveriam colocar a fé, a crença, a esperança, a certeza na pessoa certa, na pessoa perfeita, na pessoa de Cristo. Paulo louva a Deus, porque essa fé genuína, essa fé verdadeira, a fé que vamos chamar de fé salvífica, que nada mais é a fé que salva, é uma fé que produz amor. E sobretudo um recado em amor aos crentes em Jesus nesta noite. Se você é crente em Jesus e você não ama, tem alguma coisa muito errada com você. Porque a fé verdadeira produz amor. A fé verdadeira vai nos fazer amar a semelhança de Deus que ama perfeitamente. De Deus que, ao invés de pedir sacrifícios, como outras religiões pedem, pede até farofa, cachaça, na esquina. Deuses insaciáveis, de sacrifícios tolos. Mas só o Deus das Escrituras é um Deus pleno em amor, em que Ele mesmo é o sacrifício. Deus, por meio da pessoa do Filho, Jesus Cristo, Ele mesmo é o sacerdote, e Ele mesmo é o sacrifício definitivo e perfeito para te dar redenção e salvação. E o que você precisa fazer? Cristo mais um charuto? Cristo mais uma rosa, mais um carnê, mais um dízimo, mais uma oferta? Não! É só crer em Cristo. Não sei como você chegou aqui nessa noite, o que te falaram a respeito de Deus, mas o Deus verdadeiro, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da igreja, Ele não pede sacrifícios, Ele proporciona um sacrifício por meio de Cristo, basta apenas crer. E os Efésios entenderam isso. Uma fé verdadeira que produz amor. Amor em primeiro lugar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, como está em Deuteronômio 6. Mas também amar a sua lei, amar a sua santa palavra, ter prazer na palavra, na meditação da palavra do Senhor. E ainda, amar os santos. Que santos? Os salvos. Como Paulo também está dizendo ao final do versículo 15. Olha, eu, ao ouvir a fé de vocês, fé no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. A fé verdadeira, então, é uma fé que nos move em amor. Sempre que posso, falo à igreja que devemos pregar a verdade em amor. A igreja aqui já sabe. É pregar a verdade em amor, é testemunhar da verdade em amor, é agir pela verdade em amor. A fé não está desassociada de amor. Ei, cristão, se você diz que professa fé em Cristo e não ama o próximo, você está equivocado quanto à fé. Talvez a fé que você tenha não seja a fé da pessoa certa, talvez não seja a fé salvífica. A você que ainda não é crente em Jesus, ainda, porque hoje pode ser noite de salvação na sua vida. Se Deus já te elegeu na eternidade, hoje, no tempo e na história, pode ser marcado, você pode ser selado e selada com o Espírito Santo da promessa, ao ouvir e crer no Evangelho. Você que ainda não é um cristão, entenda, parênteses aqui, você não é pior do que eu também sou pecador como você.
Eu repeti isso para você ainda não crente. Eu sou pecador como você. A diferença é que eu entendi a graça de Deus. A diferença é que eu entendi que se eu continuar na vida de pecado, eu estou a passos largos para o inferno. Deus me fez cair na real. Ele me trouxe à tona essa verdade. O seu Santo Espírito me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora então eu posso sinalizar em temor e amor a Ele. Esse Evangelho está estendido a você hoje, mais uma vez. Basta que você creia. E essa fé, uma vez que penetra no coração, vai produzir amor. O reino de Deus é um reino de amor. Vamos repetir isso? O reino de Deus é um reino de amor. Deus é pleno em amor. Sim, Ele é pleno em justiça. Ele é pleno em ira. Hoje, especificamente, quero falar do atributo do amor. Uma fé cheia de amor, que provoque em nós amor, e faz com que Paulo então agradeça a Deus. E nós chegamos no versículo 16, onde Paulo vai trazer o quantitativo de quanto ele ora. Ele vai trazer o como e o quanto ele ora por esse povo que foi acometido de uma fé verdadeira, uma fé produtiva, uma fé vigorosa, que é regida pelo amor de Deus. Versículo 16, acompanhe comigo. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. No plural. Paulo fala, eu não deixo. O que Paulo está querendo dizer aqui, o que a intenção do original quer trazer para nós é que Paulo constantemente, em quase todas as suas orações, Paulo orava pelos santos, Paulo orava pelos salvos, Paulo agradecia a Deus pela fé de Deus nos santos e fiéis de Éfeso. Paulo pratica aquilo que ele mesmo ensina. Paulo não é um missionário, nem um pastor hipócrita, embora fosse imperfeito, como eu também o sou. Paulo, apóstolo de Deus, pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, como ele mesmo se apresenta na carta, no versículo 1. Esse apóstolo, esse missionário, esse pastor plantador de igrejas, era um homem de oração, era um homem encharcado de oração. E ele ora ao Senhor, cumprindo aquilo que ele mesmo outrora disse em outra carta, a uma outra igreja, a uma outra cidade, em Tessalônica. Se você puder abrir comigo, abra a sua Bíblia, mais uma vez, na primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 17 e 18. São dois versículos curtos, fácil de memorizar. Está perto de Efésios. Se você folhear um pouquinho, você vai achar. Paulo vai dizer, vai trazer duas ordens, duas exortações amorosas. A primeira, orai sem cessar. E segue-se, em tudo dai. Paulo faz aqui nos Efésios aquilo que ele mesmo ensina, aquilo que ele mesmo é usado por Deus, em autoridade dada pelo Espírito Santo, ele agora pratica. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Em todas as minhas orações, eu sou grato ao Senhor por vocês. Orar sem cessar, em tudo dar graças. O Paulo que está preso, consegue mesmo preso, dar graças ao Senhor. Deixa eu ser bem prático com você. Qual é a sua prisão? Qual é a sua prisão? Qual é a sua dor? Eu não sei. Deus sabe. E Paulo estava fisicamente preso. E não era como hoje a prisão. Os parentes de Paulo não ganharam mais de um salário mínimo por mês enquanto ele estava preso. Não tinha auxílio. Paulo não tinha televisão, smartphone, ele não tinha. Paulo estava atado a
até para fazer suas necessidades, tinha dificuldade. Era na própria cela. Esse Paulo que está passando por isso é o Paulo que, encharcado do verdadeiro Evangelho, munido de uma fé também verdadeira, cheio de temor e amor por Deus, dá graças ao Senhor pela fé dos crentes em Jesus. Mas Paulo avança, e ele não somente agradece, mas Paulo é intencional na sua oração. Paulo, em primeiro lugar, ora, adorando e agradecendo a Deus, como nós devemos fazer. Mas Paulo também pede. Paulo, depois de dar graças, e aqui parêntese, mais uma vez, um ensinamento para nós: se achegue diante do Senhor com gratidão. Temos muita facilidade em pedir, somos especialistas em pedir. Sempre que chegamos a Deus já queremos: Senhor, me dá, me abençoa, me ajuda, cura. Mas Paulo nos ensina a orar, falando: não cesso de dar graças. Primeiro deixa eu agradecer pela vida, pela fé, pela salvação, pelo povo de Deus, pela história da redenção, pela igreja local. Primeiro agradecer. Mas a gente só agradece a Deus primeiro. Nós só agradecemos as pessoas primeiro se o nosso coração está repleto disso. Porque a boca fala. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes nós não chegamos diante do Senhor em gratidão, porque o nosso coração não é grato. Nosso coração é ansioso, e ansioso pelas coisas terrenas. Queremos cada vez mais dinheiro, recurso, roupa, comida, coisas que perecem. Mas uma alma grata, como a alma de Paulo, chega diante do Senhor, falando: graças eu te dou, Pai. Depois de Paulo agradecer, agora Paulo nos versículos 17, 18 e 19, ele vai pedir. 17 e 18, ele vai fazer duas orações. Versículo 17, acompanhe comigo: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, então, agora se coloca diante do Senhor, depois de ser grato, depois do momento de ações de graças, peticionando, clamando, suplicando, intercedendo a Deus em favor dos Efésios, com uma finalidade, porque Paulo é intencional na sua oração. E a intenção de Paulo não é outra, a que os Efésios pudessem ter sabedoria espiritual e entendimento de quem é Deus e de qual é a sua vontade. Perceba que Paulo usa a mesma paridade de palavras um pouco antes, nos versículos 7 e 8, do mesmo capítulo de Efésios 1. Acompanhe comigo. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Aqui na minha versão, no versículo 17, sabedoria e revelação, mas o termo aqui para revelação é justamente entendimento. Paulo está suplicando a Deus que a fé dos Efésios continue firmada e que eles possam, por meio de uma fé verdadeira e genuína, cheia do Evangelho, ter sabedoria espiritual, entendimento para saber, para conhecer quem Deus de fato é e qual é a sua vontade para o seu povo. Eu aprendo com as Escrituras, desde o Antigo Testamento, que o princípio da sabedoria é o temor. É o temor a Deus. Não o temor de ter medo, mas o temor de reverência. O temor de saber quem Deus é e de me curvar a esse Deus que é grande e poderoso. Sabe por que você e eu nos relacionamos com Deus de uma maneira muitas vezes superficial? Porque o nosso conhecimento de Deus também, por vezes, o é superficial. Quanto mais conhecemos de Deus,
mais e melhor nos relacionamos com Ele. Vou repetir isso. Quanto mais conhecemos de Deus, mais e melhor nos relacionamos com Ele. A questão é, você conhece a Deus? Você conhece o único Deus verdadeiro? Só há um Deus. Não há outros deuses. Só há o Deus Criador dos céus e da terra. Só há o Deus das Escrituras. Não estou falando que o Deus é batista. Estou falando que só há um Deus. E Ele se revela a nós por meio da sua santa palavra. Quer conhecê-lo? Leia a carta de amor. Leia as Escrituras. Devore as Escrituras. Tenha apetite pelas Escrituras. Ame as Escrituras, porque Ele se revela por meio dela. Paulo então ora ao Senhor pedindo aqui o próprio Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, desce sabedoria espiritual e entendimento no pleno conhecimento dele. E aqui uma outra lição prática para nós. A quem nós oramos? Tanto para cristãos quanto a não cristãos. A você não cristão, deixa eu te dar uma notícia. Primeiro amar. E no decorrer, no restante dessa pregação, no final, teremos a boa notícia. A má notícia para você, ainda não crente em Jesus. Deus não te ouve. E talvez o seu primeiro ímpeto é ficar chateado comigo. Mas se você não tem fé em Cristo Jesus, e Cristo é o único caminho ao Pai, Deus não te ouve. A oração que Paulo faz, a exemplo de Cristo, ela é direcionada a Deus Pai. Nós não oramos ao Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Deus assim quis. Nós não oramos a Cristo. Por quê? Porque Deus assim quis. Nós oramos a quem? Ao Pai. Pai do Senhor Jesus Cristo. E quem nos coloca a orar? O Espírito Santo que nos regenera, o Espírito Santo que nos convence do pecado, o Espírito Santo que é o selo e ao mesmo tempo a garantia da herança nos santos. A Trindade está na oração, a Trindade está em toda a história, a Trindade está na salvação, mas a oração do povo de Deus é a Deus Pai. Acompanhe comigo o versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Mas se orar a Jesus, você está errando. Se orar ao Espírito Santo, você também está equivocado. É ao Pai que oramos. Quem não lembra da oração modelo em Mateus 6,9? Pai nosso que estás... É ao Pai que nós oramos. Mas só podemos ir ao Pai por meio do Filho. O Filho é o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho, não uma verdade, não qualquer vida, mas um caminho, o único caminho, o perfeito caminho. A verdade absoluta em tempos de relativismo. E a vida abundante e eterna está em Cristo. Na verdade, é o próprio Cristo. Paulo ainda segue orando no versículo 18, dizendo: oro ainda, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E aqui a melhor expressão seria: oro para que a mente, ou para que o entendimento, ou ainda para que a consciência de vocês seja iluminada, clareada. Com uma finalidade. Olha a intenção de Paulo mais uma vez na oração. Paulo é intencional. Falo com os irmãos aqui, não somente nos cultos de oração, mas em toda oportunidade. Ore a Deus com intenção. O que é orar com intencionalidade? É colocar diante de Deus de maneira clara. É falar a Deus com o coração rasgado, contrito, humilde, sendo o mais claro possível. E o Deus que sabe de todas as coisas, antes mesmo de qualquer palavra chegar à sua boca, como diz no Salmo 139, Ele vai ouvir e atender segundo a sua própria vontade. Nós servimos ao Deus que ouve e atende orações.
mas requer de nós sinceridade e intencionalidade. Ore com intenção. Paulo se coloca no versículo 18 dizendo: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Sobre isso, John Piper vai dizer algo maravilhoso. A menos que Deus abra nossos corações, não ouviremos a verdade ou perceberemos a beleza de Cristo na mensagem do Evangelho. O que Paulo aqui está orando, o que Piper, pastor Batista John Piper, está dizendo é: precisamos de fato pedir a Deus para que abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que possamos entender quem é Deus, como Ele atua no mundo, qual a dimensão da sua obra, do seu poder, da sua graça e do seu amor. Se nós não tivermos os olhos do nosso coração desvendados, nós, por nós mesmos, nunca chegaremos ao conhecimento de Deus. É só pela graça, é só mediante a fé, é só pelo toque do Espírito, é só o Espírito Santo agindo em nós, tirando as escamas, como fez com o próprio Paulo, para que possamos então enxergar. Porque sem Cristo estamos cegos, pobres e nus nesse mundo. Mas em Cristo, lembre-se dessa expressão em Efésios: em Cristo temos toda sorte de bênçãos espirituais sobre nós. Paulo então ora, e ele chega a uma parte onde nós estamos chegando ao final desta pregação. Paulo vai dizer que a sua oração tem a finalidade para que aqueles crentes que já eram crentes em Jesus, os efésios, conhecessem a esperança para a qual ele os chamou. E ele fala: que esperança é essa? O texto responde: que esperança é essa? Após a vírgula, acompanhe comigo, parte C do versículo 18 e também versículo 19 de Efésios 1. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa herança é, sobretudo, a vida eterna, a herança dos crentes, a herança daqueles que creem em Jesus. E mais uma vez eu reitero com você nessa noite: basta crer. Quer ter a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Basta crer em Cristo. Não vamos pedir nada. Não vamos pedir um centavo. Aliás, eu não posso te dar a vida eterna. Ela não procede de mim, ela procede de Deus desde a eternidade. Basta crer em Cristo, crer na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. E se você de fato crê, desde já há de herdar a vida eterna. Uma vida sem fim, muito mais do que uma vida sem fim. Uma vida plena, uma vida perfeita, sem máculas, sem pecados. Uma vida que é influenciada não mais pela carne e seus desejos, mas uma vida influenciada pelo Espírito e pela vontade de Deus. Paulo traz exatamente o que é essa herança dos santos. Essa herança dos santos, ele mais uma vez vai nos falar em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O próprio Deus, além de nos conceder a vida eterna, Ele é a nossa herança. Deus é a herança do seu povo. Ao passo que nós somos sua herança, nós somos sua herdade. Herança daquele que planejou e executou e sustenta todas as coisas e fez para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ao passo que nós somos sua herança.
Deus é a herança maior na vida do crente. Porque Deus, Ele é maior do que o universo criado, visível e invisível. Deus é maior do que os seus pecados. Vou repetir isso. Deus é maior do que os seus pecados. Deus é maior do que os seus desejos e sonhos. Deus é maior do que a própria história. Deus é maior e melhor do que a vida. Deus é mais sublime do que o céu. Ele é a nossa herança. Deus, finalmente, é a herança do seu povo. E o Espírito Santo, a qual habita nos crentes, é a certeza, é a garantia, é o selo, é a marca em nós, até que Cristo, o Senhor da igreja, venha em tempo oportuno nos buscar. Eu quero te mostrar isso biblicamente. Abra sua Bíblia em Salmos e mantenha ela aberta no livro dos Salmos. E nós vamos a alguns capítulos para percebermos que Deus, desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, antes mesmo de Cristo entrar na história fisicamente, antes do pleroma, da plenitude dos tempos a que Paulo se refere em Gálatas 4:4, Deus já tratava com o seu povo dizendo: vocês são minha herança e eu sou a herança de vocês. Salmos 28, versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Salmo 94, versículo 14. Se você puder, quiser, anote esses versículos para que você possa ler e degustar deles em casa e ter ainda mais confiança em Deus, na sua palavra e na vida eterna. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Salmo 119, o salmo que fala todinho sobre a palavra de Deus. Quer conhecer mais da palavra de Deus? Quer se deleitar na palavra de Deus? Leia o maior capítulo da palavra de Deus, Salmo 119, todo ele sobre as Escrituras. E no Salmo 119 e 111, esse conjunto de salmos, que tem todas as letras do alfabeto hebraico, de 8 em 8 versículos, você pode ver isso na sua casa. Salmo 119 e 111 vai dizer: os teus testemunhos são a minha herança permanentemente, são a alegria do meu coração. Por fim, Salmo 73, 26, livro dos Salmos, no capítulo 73, 26, no terceiro livro dos Salmos, da família de Asaf. O meu corpo, preste atenção nesse versículo, atente-se a este versículo, porque isso é uma verdade em nossas vidas, e pode ser a sua verdade, pode ser o que você está vivendo. E quando eu falo sua verdade, não é que existe outra verdade. Quando eu digo sua verdade, é a sua realidade. Salmo 73, 26, atente-se. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a nossa herança, Deus é a nossa força, Deus é o nosso rochedo, é a fortaleza da nossa salvação. E atente-se, preste atenção. As circunstâncias vão querer roubar a sua atenção. E eu te peço para que você fique apenas mais uns minutos aqui comigo. Porque chegamos realmente ao final. Eu quero trazer aplicações práticas para o meu e para o seu coração. De tudo isso que foi falado aqui nesta noite, temos aplicações para nós. Aquilo que devemos acolher no coração e colocar em prática da porta para fora. Quando esse momento jubiloso acabar, quando esse momento de culto público e coletivo acabar, que a sua vida normal e cotidiana estiver esperando ali fora, essas aplicações são para te consolar, te encorajar e te fortalecer.
Primeira aplicação: creia no Evangelho, creia em Cristo. Assim como os efésios creram, assim como os crentes em Éfeso, ao ouvirem a verdade do Evangelho, creram e, tendo crido, foram dotados de um amor que vem dos céus. Tendo crido, foram feitos santos e fiéis de Deus por meio de Cristo. Esse Evangelho está estendido a todos, em todo o lugar, e está estendido e oferecido a você nesta noite. Só te cabe uma coisa: crer. Sim, Deus é soberano. Sim, Deus planeja a salvação e a ordena desde a eternidade. Mas nós precisamos, ao ouvir o Evangelho, reagir. Nós precisamos, ao ouvir o Evangelho, crer e professar essa crença. A salvação é toda de Deus, exclusivamente de Deus. De ponta a ponta, a Trindade operando no coração do ser humano. Mas nós, ao ouvirmos o Evangelho, precisamos reagir. E reagir com temor, arrependimento e fé. Quanto a isso, o pastor Charles Spurgeon vai dizer sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Não são inimigos, pelo contrário, são amigos inseparáveis. Não tem como desassociar responsabilidade humana e soberania divina. Ao passo que é Deus quem ordena a salvação, nós precisamos reagir ao Evangelho. E esse Evangelho, mais uma vez, foi pregado nesta noite. Ao ouvir o Evangelho, há uma ordem amorosa. Creia, arrependa-se e creia. Aqueles que serão batizados passaram por isso, assim como os primeiros cristãos, ao ouvir a primeira pregação apostólica. Pedro, ao pregar o Evangelho, sem passar pano, sem falar bonitinho, Paulo falando somente a verdade, falando: vocês assassinaram o Cristo, vocês com seus pecados estão com as mãos sujas de sangue. Aqueles que foram ordenados para a salvação reagiram da seguinte maneira: e agora, o que nós faremos? E aí a palavra do apóstolo Pedro não foi outra senão: arrependam-se, creiam e sejam batizados. Hoje estamos aqui diante de uma cerimônia, de um rito de ordenanças lindíssimas e perfeitas. E o batismo, que daqui a pouco celebraremos, é o ato contínuo, o ato subsequente daqueles que creem e professam a fé em Cristo Jesus. Portanto, ao ouvir a verdade do Evangelho, creia em Cristo hoje. Segunda aplicação prática para você: nutra uma vida de oração intencional e grata a Deus, assim como Paulo, assim como os demais crentes em Jesus, assim como os heróis da fé, assim como aqueles heróis do Antigo Testamento, assim como os apóstolos, sobretudo pelo exemplo máximo na pessoa de Cristo. Nutra uma vida de oração. Paulo ouviu o verdadeiro Evangelho, ele ora ao Senhor. Paulo, ao ficar extasiado com a tão extraordinária e maravilhosa graça redentora de Deus por meio de Cristo, ele se coloca a orar com o coração transbordante em ação de graças. Portanto, nutra uma vida de oração, uma vida de conversa com Deus, de conversa franca, de conversa humilde, com o coração quebrantado, contrito, encharcado da palavra, sempre com ações de graças. Mas ainda há uma outra aplicação para nós. Conheça e prossiga em conhecer a Deus e sua vontade. Essa foi a oração de Paulo. Paulo orou para que os efésios conhecessem a Deus, conhecessem mais de Deus, e conhecessem também a sua vontade, a sua obra e a força poderosa, a mesma força poderosa que ressuscitou a Cristo. Ei, meu irmão, minha irmã, você crente em Jesus, habita em você
habita em mim a mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo de Deus. Já parou para meditar nisso? Que o mesmo poder que atuou em Cristo, tirando do mundo dos mortos e o ressuscitando e o colocando à destra do Pai, é o mesmo poder, é a mesma força que atua poderosa e graciosamente em nós. Isso está no texto que lemos, em Efésios 1, 19 e 20. E Paulo ora por isso, para que os crentes em Éfeso pudessem conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Em sua casa, leia Oséias 6, de 1 a 3. Vou repetir, Oséias, profeta menor Oséias 6, de 1 a 3. Ali é de uma fé fingida, mas há algo precioso para nós, nos convocando a conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Por fim, quarta e última aplicação para nós, tão importante quanto os demais. Que temos plena comunhão com Deus e desfrutamos do seu amor da vida eterna. Fixe seus olhos em Cristo Jesus. Pastor, sabe por que eu não sou crente? Porque na tua igreja tem fulano e fulano de tal. Pastor, sabe por que eu não sou crente? Porque lá na outra igreja. Ei, fixe seus olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. Eu erro mesmo. Eu erro porque, vou repetir o que já falei no início da mensagem, sou tão pecador quanto você. Cuidado como um pregador, um preletor, arrogar para si uma santidade intocável. Não. Assim como Paulo diz que é o principal dos pecadores, eu também, como Paulo, imitando a ele, pois ele é imitador de Cristo, me coloco como um pecador, que preciso fixar meu olhar em Cristo Jesus. Quando nós olhamos e colocamos o nosso olhar somente no homem, nós fatalmente cairemos. Mas a ordem amorosa desta noite é que você fixe seus olhos em Cristo, aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que é a própria fé, aquele que é o próprio amor, aquele que é a salvação, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é tudo em todos. Fixe seu olhar em Cristo e por meio dele desfrute da vida eterna e do amor do Pai. Eu quero orar por você.